Pai, Senhor, queridos irmãos, vamos começar, né? Vamos fazer uma oração antes de começar, por favor, né? Assim a gente entra no clima, né? Hoje vai ser mais curta, vou tentar, né? Eu falo demais, né? Hoje vai ser, como diz os pretendentes, um catecismo breve. Vai ser o Westminster. Vamos tentar. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Graças te damos mais uma vez por essa oportunidade que tu nos concede. Estamos aqui na tua presença para aprender a tua palavra, Senhor amado. Nos abençoe, ilumine o nosso entendimento, abra os corações, nós possamos guardar, Senhor, todo o teu ensinamento, toda a tua verdade bíblica, Pai, para que a gente possa aprender como nos conduzir na tua presença e adorar o teu santo nome, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema hoje é sobre culpa. Vamos falar um pouco sobre culpa. Tá? É um sentimento comum a todo mundo já sentiu culpa, né? Quem sentiu culpa não se converteu. Porque o Espírito Santo, se você antes de se converter não sentia culpa, quando você se converte, o Espírito Santo fala, usa esse sentimento para que você se arrependa, né? É um dos instrumentos que Deus tem para que a gente volte e se arrependa, né? O tema é sentir-se culpado. Mas depois para frente eu vou vencendo a culpa, né? Melhor, né? A gente começa se sentindo culpado e a gente vence a culpa com Cristo, né? Então o que é culpa? A definição do que é culpa no dicionário é a consciência pesada pelo descumprimento de uma norma social, né, moral ou institucional afetiva. Falta ou delito ou crime. Então, quando vem o sentimento de culpa, é porque você sentiu que você fez alguma coisa grave. Você fez alguma coisa grave ou por querer ou sem querer mesmo. Às vezes você faz alguma coisa e aquilo te traz uma culpa muito grande, né? E vai afetar a tua vida. Durante toda a tua vida, se você não tratar aquilo, a culpa vai sempre te abater. Ela vai servir, como diz os psicólogos, né? A pessoa que carrega a culpa há muito tempo, ela acaba adoecendo, né? O Davi já falava isso, né? Enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos adoeceram. Então a gente acaba adoecendo enquanto você não trata da culpa, né? E todos nós, eu dando aula sobre pecado no CEDEPAG, aí o pessoal tem aquela definição prática, né? O que é pecado? Aí a pessoa fala, errar o alvo. Mas às vezes também é acertar o alvo também. Não é só errar o alvo. Às vezes você acerta o alvo e você peca, porque você acertou naquilo que Deus queria que você acertasse. Era uma coisa boa para você naquele momento, mas que ia prejudicar outras pessoas. Então, às vezes você acertou algo para você, mas para os outros em volta, você errou feio. Então, às vezes você eu conheci uma pessoa, não vou dizer quem é, a gente fala o ponto milagre, mas não fala o santo, né? Ele fez o seguinte, a família dele não podia bancar ninguém, ele escreveu na faculdade, passou na faculdade, tinha que ser sustentado lá no campus da faculdade. Quem sustentou ele? A família que não podia nem se sustentar. Para ele foi maravilhoso, porque ele passou, Deus estava purinho nessa causa, só que prejudicou quem? A família. A família teve que tirar da onde não tinha para sustentar ele lá. Então ele ficou perto, se formou maravilhosamente bem, mas a família ficou para baixo, derrotada, e ele foi ver a vida dele, e o retorno para a família não teve. Então, às vezes, você acerta o alvo para você está achando que está abafando, só que você também está errando, está pecando. Então, nem sempre o pecado é errar o alvo. Às vezes você acerta e também continua, peca do mesmo jeito, né? E a culpa, sentimento de culpa, né? A gente tem culpa por várias coisas, né?
morte de parente. Às vezes o parente morre, quando ele está vivo, você não faz, não dá uma importância de nada. Às vezes o pai e a mãe está vivo, nada, passa batido. Você não ajuda, não sabe se a pessoa está com dificuldade, se não está com dificuldade, está com o filho lá, não leva nem comida para o seu filho. A avó cuida dos netos e você não dá nada não traz nada. Deixa lá, a mãe é que se vira para comprar o leite, para se virar. Aí depois quando a mãe morre, aí a culpa bate, porque lembra do que fez com a mãe, aí fica cheio de culpa, porque, meu Deus, eu podia ter ajudado mais, se ela tivesse viva aqui, já foi, né? Pessoas que fazem, mulheres que fazem aborto também, carregam uma culpa tremenda, depois que elas vêm para o Evangelho, e elas percebem o que aconteceu, elas carregam uma culpa gigante, essas mulheres que abortam, né? Pessoas que tiveram uma vida muito do crime, aí se converte também, tem todo aquele histórico para trás. Então a culpa, ela pode vir de vários lados, né? Então negligência, abandono, traição. Eu me lembro que conheci uma pessoa que a mãe não pôde trazer ela para cá, então a mãe trabalhando no Nordeste, mandava o dinheiro para cá e ela mandou ela ser cuidada pela avó. Ela foi cuidada pela avó, até que a mãe conseguiu vir para cá também e continuar a vida com ela. Então elas cresceram longe da mãe. E falam de gente cristã. Aí ela não chamava de mãe, chamava pelo nome da pessoa. E aí, é esquisito. Como é que você não chama tua mãe de mãe? Ah, mas minha mãe não me criou, quem me criou foi minha avó, tá bom. Mas a tua avó te criou com o quê? Com o dinheiro da tua mãe. A tua mãe trabalhava lá no Nordeste, mandava dinheiro. Então você comeu, se vestiu, se estudou, todo o dinheiro da tua mãe. Agora tu não é tua mãe? Eu falei, não, você vai chamar sua mãe de mãe, porque você está pecando. Por isso que as portas estão fechadas, por isso que você... por que não sou abençoada? Por que eu sou cristã há tantos anos e não consigo? Porque você está fazendo errado. A Bíblia diz o quê? Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe para te dar bem, para prolongar os seus dias na terra, etc, etc. A primeira promessa, o primeiro mandamento com promessa, você já está errou. Já está totalmente fora. Aí uma vez eu estava aconselhando uma moça que tinha um pai que não era crente. Eu não obedeci ele porque ele não é crente. Eu falei, peraí, onde você leu isso na Bíblia? Lá tá, meu pai, vamos lá, vamos pegar o texto. Está dizendo, honra teu pai e tua mãe que é crente? Não, lá não está dizendo isso. Está dizendo, honra tua mãe e teu pai. Foi tua mãe, foi teu pai, te gerou? Você vai honrar, meu filho. Crente ou não crente. Não existe essa coisa, essa diferença. As pessoas lêem a Bíblia errado e diz que foi Deus que falou. Aí depois fica cheio de culpa porque não amou o pai como devia, não deu valor à mãe. Meu Deus. Uns sem pai, né? Querem ter pai, e os que têm não querem honrar o pai que tem. Então, a gente tem que entender os processos de Deus para a gente não ficar no meio do caminho, para a gente não fechar portas, para a gente mesmo depois falar assim, por que eu estava conversando com minha irmã essa semana e ela orava muito pelo marido. Ela muito pelo marido, pela conversão do marido, não acontecia nada. Aí ela veio, numa pregação do pastor, o pastor falou assim, Samuel, quando a oração não resolve, a gente muda a oração. Você está orando por ele, é a mesma coisa. Quando a situação não resolve, a gente muda a oração. Porque você está pedindo a mesma coisa, não está resolvendo. Peraí, eu tenho que ser esperto. Eu estou pedindo errado. A Bíblia mesmo fala, vocês não pedem errado, não recebem porque não sabem pedir, porque pede errado. Então muda. Ela falou, Deus, me mostra. Me mostra o que eu devo fazer. Me ensina como eu devo orar. Aí, já viu, né? Mas a gente coloca Deus na história. Quando a gente coloca Deus lá no céu e a gente aqui, e ele fica bem longe e a gente resolve os nossos problemas, a gente olha para Deus, mas resolve o nosso problema que a gente quer. Agora, quando a gente se cansa, que não resolve, e fala, Deus, entra com providência, aí já era.
Aí Deus faz mesmo, né? E aí a gente tem que aprender com ele. E aí as coisas começaram a andar na vida dela, começaram a resolver, Deus abriu o entendimento dela e começou a acontecer. Porque até ali, ela culpada ela mesma, eu sou culpada. O meu casamento está assim porque eu sou a culpada. E aí Deus teve que mostrar para ela, não era bem assim. Precisava mover algumas coisas na vida, né? Então a gente tem que aprender. Primeiro passo da culpa. Então tá bom, eu sei que eu tenho mais culpas. Quando eu faço alguma coisa errada, eu fico com um sentimento de culpa. Isso é natural a todo mundo, quando a gente faz besteira na vida, ok? Agora, qual é o primeiro passo? A psicologia diz que o primeiro passo para a gente sair desses problemas é você reconhecer que você é culpado. Parece básico, né? Não parece uma coisa básica, mas não é. Não é tão simples assim. Por quê? Porque quando eu tenho culpa, o que eu faço? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Não tem aquela expressão? Eu sou culpado, mas não. Eu não sou culpado. Foi minha mãe. Foi o jeito como. Eu tenho um amigo meu que ele fala assim. Eu falo até para ele, você está no estado de negação. A psicologia diz que o primeiro estado do homem é negar que ele é culpado. Você está em estado de negação. Porque a culpa é da tua mãe, a culpa é do teu pai, a culpa é do teu colega da escola, mas a culpa nunca é tua. Tu estava fazendo o quê? Tu é um fantasminha, camarada? Tu não estava participando da ação? Tu não estava presente lá quando aconteceu o ato? Tu não foi o pivô da ação? Então como é que você está isento? Como é que você está isento dessa culpa? Você tem que reconhecer que você é culpado. O tratamento só começa a acontecer quando eu assumo a minha culpa. Esse é o primeiro processo. Enquanto eu ficar negando a minha culpa, enquanto eu ficar jogando a minha culpa nas costas dos outros, culpando o mundo, culpando o trabalho, culpando eu não tive oportunidades na vida, eu não tive... Não vai ter. A culpa não se resolve assim. Não reconhecendo a culpa e colocando a culpa nos outros. Porque isso não vai resolver, você vai ficar estacionado, vai morrer, a culpa vai morrer junto com você, porque você nunca vai resolver. Então a gente lembra de Adão? Quando Deus foi prestar conta lá, depois que ele pecou, o que ele fez? A culpa não é minha não, a culpa é da mulher que tu me deu. Ele já terceirizou a culpa lá, mandou para lá. Ele tinha que reconhecer, até que ele teve que reconhecer. Aí quando chegou lá, a mulher, a serpente, jogou para a serpente, foi eu não. Então o ser humano ele tem essa tendência, ele não assume o que faz. Ele é duro para o ser humano assumir os seus erros, assumir as suas culpas. É difícil para o ser humano, porque a gente tem aquela mania de que nós somos queremos ser perfeitos, sem ser, nós não somos perfeitos. E a culpa, o pecado é uma coisa inerente ao ser humano. Então, uma hora ou outra você vai errar. Isso aí, agora, o segredo é como eu vou reagir a esse erro e o que eu vou fazer com ele, como eu vou retornar, reconhecer e retornar no início para consertar isso. Esse é o segredo. Vocês lembram eu vou usar 2 exemplos bíblicos, né? De culpa. Homens de Deus tiveram culpa e foram restaurados, voltaram e foram restaurados. O primeiro, que é clássico, né? Que é Davi. O texto está lá em 2 Samuel 2,11. Eu não vou ler porque ele é imenso, eu vou falar sobre, que vocês já devem conhecer, né? Sobre. Então Davi estava no seu palácio, ele viu a Betseba tomando banho e ele acabou chamando ela, adulterando com ela, para tinha marido, né? E depois ela ficou grávida e ele tentou encobrir isso. Ele chamou o marido da guerra, que estava na guerra, para ele voltar para casa, dormir com ela e conseguir enganar que o filho era dele. Não tinha DNA naquela época, né? Então ele falou, deu truque. Só que o homem era justíssimo, falou, não, nós estamos em guerra, os soldados estão lá,
eu vou ficar aqui de boa, vou comer bem bom, do melhor, eu vou dormir com a minha esposa e o povo está na guerra. Então eu não vou fazer isso, eu vou voltar para casa, eu vou dormir na porta do rei. Dormiu na porta do rei, o rei foi lá, deu um banquete, chamou ele, embebedou ele, falou, bêbado ele vai. Não foi, dormiu de novo na porta do rei, não deu certo. Então o que ele fez? Mandou lá o general, ele voltou para a guerra, mandou o general colocar ele na frente da batalha, quando estava mais forte, para que ele fosse morto, né? Ainda combinou com o Joabe e deu códigos, né? Para ele, quando voltasse, quando ele morresse, ele mandasse um mensageiro, uma mensagem codificada, para ninguém perceber que ele tinha feito a trama. Quer dizer, ele foi muito assim, ele saiu fora assim, da vontade de Deus tremendamente. Davi, né? Eu queria falar, a gente quando acerta, quando erra também, erra feio, né? Porque Davi, de tudo que ele acertou, essa daí foi feia na vida dele. E aí o profeta Natan chega até ele e fala, descobre no meio de todo mundo, né, de toda a corte, o pecado dele, fala, ele reconhece, errou, e Deus fala, olha, você não vai morrer, porque era assim, naquela época era assim. Errava o rei e Deus fulminava, né? Mas ele falou, não, você não vai morrer, porque Davi reconheceu o erro. Se Davi fosse Saul, ele tinha mandado matar Natan. Mas como Davi era segundo o coração de Deus, ele recebeu a repreensão do profeta, se arrependeu na hora. Então Deus falou, você não vai morrer, eu vou perdoar o seu pecado, vou traspassar esse pecado. Mas teve consequências. Deus, o filho que Betseba gerou, nasceu morto, ele jejuou, Deus disse que não ia ser vivo, ele foi lá, jejuou, não adiantou nada. Deus falou, ele não vai sobreviver, não sobreviveu. E Natan falou para ele, olha, o que você fez escondido, eu vou fazer para todo mundo saber na nação. Eu vou, dentro da sua família, sempre levantar alguém violento para destruir. E a vida de Davi teve consequências muito grandes com aquele pecado que ele fez. E ele carregou uma culpa tremenda, porque esse filho morreu, depois morreu um outro filho pendurado pelos cabelos, teve Absalão, esse próprio Absalão expulsou ele da corte, ele teve que sair correndo, envergonhado, todo mundo. Pegou o harém do pai dele e fez a mesma coisa, né? Dormiu com todas as mulheres do harém. Foi uma coisa assim tremenda. Então, Davi tinha todas a situação para falar, não, acabou, fecha a conta, não vou mais servir a Deus, eu não quero mais reinar, eu não quero mais nada, eu vou sumir, né? E o que ele fez? Ele se submeteu a Deus. Ele assumiu a sua culpa, se submeteu a Deus e falou, ok, vai acontecer tudo isso e eu aceito a repreensão de Deus. Eu aceito a punição de Deus. É isso que vai me curar. É isso que vai me abaixar. É isso que vai fazer eu me humilhar. Porque às vezes a gente tem que passar por coisas difíceis para bater no nosso orgulho. Porque se continuar, a gente desvia. Se a gente continuar fazendo erro e prosperando na presença de Deus, a gente acaba se desviando. Então Deus permite que aconteçam coisas terríveis na nossa vida para bater a gente até o chão, para a gente voltar para Deus, para a gente se consertar e voltar para Deus. Então a cura de Davi foi que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele se humilhou, ele aceitou e ele voltou atrás. Ele não cometeu mais aqueles pecados e ele aceitou a repreensão de Deus. O que eu acho bonito em Davi não é os salmos, o coração de voltar. Porque hoje em dia, eu não sei se muita liderança de igreja reconheceria esse erro e sairia do caminho e deixaria Deus fazer e submeter a Deus e falar, não, por menos que isso esteja, as pessoas escondem debaixo do tapete, não aceitam a repreensão, falam, se você quiser ficar aqui na igreja, você fica, senão a porta da rua você vai tirar a casa. Ele manda um membro sair, não, ele que fez o erro. Hoje
É difícil você ver um servo de Deus com coração. Esse dia teve um pastor, né? Acho que é Paulo Júnior, e fez isso. Um pastor conceituado, um pastor conhecido por todo canto, seguidores no YouTube, pregação maravilhosa e tal. Estava abusando da congregação, né? Fugiu daquilo que Deus queria dele. E magoou muita gente. Aquilo foi gerando um constrangimento muito grande, e ele, a culpa também foi esmagando, né? E aí não deu para continuar. E ele foi e se retirou. Falou, olha, eu vou sair, porque ele foi fundador da igreja. Aquela igreja ele fundou. Quer dizer, ele podia se rebelar e falar, não, eu fundei essa igreja, vocês quiserem, vocês saiam. Eu vou ficar. Não, ele falou, eu vou sair, porque eu vou deixar Deus me tratar, cuidar de mim. Ele veio a público, ele precisava. Ele podia tratar na igreja dele e não colocar nada na rede social, não. Ele gravou um vídeo na rede social, assumindo a culpa, que daí foi chocante. Eu fiquei assim, porque eu falei, meu Deus, não existe isso hoje em dia. A gente não vê isso. Um pastor assumir a culpa em público, gravar um vídeo, colocar no YouTube e falar, vou sair para Deus me tratar, depois, se ele quiser que eu volte, senão eu fico pastor. É raríssimo, é raríssimo. Isso cura. Isso é cura espiritual. E aí sim é uma mudança de vida, uma transformação, um desejo de Deus realizar. Porque a gente que é pequeno, acabou, mas quem tem um ministério grande, é tão difícil isso acontecer, né? É muito difícil. Eu fiquei assim, chocado também. Não pelo acontecimento, mas porque a gente espera do ser humano tudo, né? O ser humano é falho. Você idealiza uma pessoa, um líder religioso, um cantor, você se decepciona. Porque aí você ouve uma notícia que ele fez alguma coisa errada, você, meu Deus, a pessoa que cantava, mas ela é humana. Isso não me espanta. Um ser humano, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter um ministério, ele cair, eu não me espanto, porque esse é da natureza humana. O erro faz parte da nossa vida. Agora, a volta é que me espanta. A humilhação, a aceitação da disciplina de Deus, isso me espanta. Porque hoje em dia, nós estamos numa igreja, e se você falar um A, a pessoa sai da igreja. Você está falando da Bíblia. A Bíblia fala aí. Eu me lembro que teve um ano que se passavam os testemunhos do batismo nas águas no telão da igreja, para estimular os outros a se batizar e tal. E aí teve uma irmã que falou lá na frente, falou assim, eu ia me batizar o ano passado, mas nunca me batizei, porque a irmã, quando eu estava assistindo o batismo, eu falei, o ano que vem eu estou aqui me batizando. Aí ele falou para ela, não, com essas roupas você não está não. Essas roupas que você está, você não batiza não, você tem que se converter. Tá? Aí ela falou que ela foi, entendeu, casou com o rapaz que ela era ligada, trocou as roupas e se batizou. A igreja falou, quem foi essa obreira para a gente acabar com ela? Porque ela está impedindo as pessoas do caminho do Senhor, ela queria se batizar, e a outra... Eu falei, meu Deus do céu, eu não entendi nada. Porque a Bíblia diz que a repreensão de Deus, ela traz transformação. A repreensão que aquela moça fez, trouxe mudança de vida? Trouxe. Então ela não é uma mulher satânica do demônio. Ela deu a resposta certa, ela aconselhou direitinho, deu uma mudança de vida. Eu falei, coitada, eu fiquei, Senhor, guarda essa irmã, porque eles vão acabar com essa irmã, ela vai desviar. Porque você falar as coisas de Deus hoje, você é falso profeta. Se você chegar para a pessoa e falar, olha, a Bíblia diz assim, 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 pronto, aí você está brincando com a pastora assim, às vezes o pastor fala assim, onde estão os profetas da igreja, as mulheres de Deus? Mas minha filha, está tudo lá que nem Jeremias, está no calabouço, para jogar no poço, comendo lama. Porque se levantar na igreja um profeta de verdade e falar a verdade, ele vai para o calabouço, vai calar a boca dele. Hoje nós temos estratégias diferentes para calar profeta. Hoje a gente não joga mais no poço, né? A gente simplesmente corta ele e não fala nunca mais.
Não vai falar nunca mais. Então ele ficou emudecendo de qualquer jeito. Então a gente não quer ouvir profeta de verdade. Mas isso aí como? Vai voltando, né? Isso é só uma lembrança do que está acontecendo, porque a gente tem que tomar cuidado para não acontecer dentro da igreja. Porque o profeta Natan, foi ele que foi o instrumento de Deus para trazer o Davi de volta, né? Ele ouviu a repreensão do profeta Natan e voltou. Deixa alguém para lá e confrontar ele. Porque se não tem quem vai confrontar, você não sai da sua culpa, não sai do seu conforto, do seu pecado escondido. Então Deus tem que te trazer de volta na marra. E outro também foi Jonas, né? Jonas, ele foi, Deus falou, vai lá para Nínive, fala para ele se converter. O que ele fez? Não foi. Chegou um tempo, o que aconteceu? Ele estava tão depressivo. Mas quando você não faz aquilo que é o teu ministério, vai te destruir. A pessoa fala assim, o meu ministério é cantar, mas eu não canto porque vai te destruir, porque esse é o teu chamado. A tua vida não vai prosperar, não vai andar, não vai caminhar. O teu chamado é pregar, você tem que pregar. O teu chamado é ensinar, você tem que ensinar. Não adianta falar, eu não vou fazer por causa disso, para arranjar desculpas. Aquilo vai te destruir. Porque é o que Deus te chamou para fazer na obra dele. Então, vai te fazer falta. Porque você tem depositado em você, pelo Espírito Santo, esse talento, esse dom, esse ministério. Então, não adianta você fugir de Deus. Quando você foge de Deus, aquilo vai te causar uma depressão. Eu conheço uma moça, agora é uma senhora. Há 20 e tantos anos atrás, vou pegar a minha idade. Eu dei uma profecia para ela, porque ela veio, com uma voz linda, maravilhosa. Maravilhosa. Aí eu falei, só que ela sempre tinha empecilho. Eu não vou cantar porque isso aqui. Eu não vou cantar porque isso aqui. Eu não vou cantar porque isso aqui. Aí eu falei, Aí foi lá, pedi oração, vamos orar. Aí quando eu fui orar por ela, eu vi uma gaiola linda, né, toda dourada, e um canarinho dentro, cantando assim lindamente. Deus falou, esse canarinho é ela. Ela vai ficar enjaulada, enquanto ela não decidir sair daí e fazer o ministério que ela tem que fazer. A vida dela não vai andar, ela vai ficar depressiva, e essa vida depressiva tal. E eu falei isso para ela, eu falei, olha, Deus mostrou assim, que você tem que. Não é para gravar disco, não é para fazer, sabe? É para cantar para o Senhor. E ela é numa igreja que todo mundo canta. Canta o velho, a criança, o papagaio, todo mundo canta. Então não é por falta de oportunidade. Ali ela tinha um campo assim maravilhoso para desenvolver. Mas sempre tinha, não vou porque depende disso, depende daquilo. Eu encontrei com ela outro dia na igreja, que no Guarujá mesmo, até hoje ela não desenvolveu não. Ela está uma senhora agora, frustrada, porque poderia ter feito a obra de Deus maravilhosa e não fez até hoje. Ela está continuando dando as mesmas desculpas que ela dava lá há 25 anos atrás, quando eu falei com ela. Então, quer dizer, tem gente que prefere também ficar carregando aquilo e lambendo as feridas e falando, parece que aquilo serve de para todo mundo ficar com dó, para todo mundo ficar cercando ela usa aquela pena, aquele sofrimento como se fosse uma coisa para todo mundo ficar parecido dela. Então tem gente que prefere também ficar de graça da culpa, porque não quer se livrar daquilo, né? Aquilo já virou uma muleta, né? Então Jonas, ele vai e Deus tinha dado uma ordem para ele. Então ele sabia que ele tinha que fazer, não era uma coisa que ele sonhou, que ele achava que era. Não, Deus deu ordem expressa. Você vai, profetiza e eles vão se converter. Ponto final. Quando ele chega no navio, o que acontece? Ele está dormindo. Naquela tempestade gigantesca, o sono dele não era sono de contar cordeiro, não. Era de depressão profunda, porque ele sabia. A culpa estava sobre a cabeça dele, porque ele sabia que ele tinha uma coisa para fazer e não estava fazendo o que Deus mandou. Então aquela pressão deixa a pessoa depressiva e ela fica
destruída, né? Então, às vezes, você manter a culpa, você manter aquilo sobre você, aquela culpa de você nunca tratar o problema, vai te trazer depressão, vai te trazer problemas psicológicos, vai trazer um monte de outras coisas que vêm junto com a culpa, né? Então, a gente vê as pessoas que são culpadas e trazem culpa, elas são muito inseguras, muito medrosas, elas não têm iniciativa própria. Então, a gente, quando acostumado a aconselhar as pessoas, e elas vêm com uma culpa muito gigante, né, de antes de se converter ainda carrega essa culpa, para você trabalhar com elas é muito difícil, porque a fé delas é muito frágil. A fé delas é como se fosse um cristal, está sempre quebrando, sempre brincando. E você tem que repor de novo, não, Deus te ama, isso aqui, e às vezes tem que estar sempre renovando aquilo que você já falou para ela milhões de vezes, mas que ainda não entrou no coração, não ficou, ela não assimilou, ela não acreditou, ela não teve fé para alcançar aquele problema, então ela vai repetindo as mesmas coisas. Eu tenho um amigo que é assim, ele teve um trauma na adolescência, ele está tratando da psicóloga até agora, está com 40, e ele repete as mesmas coisas, porque ele acha que a culpa não foi dele, que foi a criação da mãe, e o pai também, que era meio fechadão, e então ele sempre culpa os outros, ele está sempre culpando, e eu sempre estou batendo em cima, não, você tem que assumir a culpa. Enquanto você não assumir, você não vai sair desse tratamento psicológico que você está lá, a psicóloga está gostando, porque você tem que assumir que você é o culpado, você causou. E agora, como é que você vai lidar com isso? O problema não é saber quem é o culpado, é saber como é que você vai lidar com essa culpa a partir de agora. E aí eu fico falando de Jesus para ele, fico aconselhando, e ouve, tá, vai, Deus vai fazendo a obra, né? Então, quando o Jonas falou, não, eu vou voltar, Deus jogou ele na praia, na marra, né? Deus faz isso com a gente, você não quer assumir? Ok, então eu vou cuspir você na frente do seu problema. Não tem problema não. Você não vai ficar rodopiando, né? Eu vou fazer você voltar e encarar o seu problema de frente. Você tomar uma decisão. Então ele retoma o caminho, ele faz o que Deus, mesmo a contragosto, ele faz e acontece, né? Acontece o que Deus falou e ele realiza o que Deus pediu para ele. Então aquilo foi como se fosse um escape, né? Daquela peso dos ombros, parece que sai dos ombros da gente, e a vida fica mais leve, porque aquela culpa ela deixa de existir. Então, quando você fala com uma pessoa que tem uma culpa e ela carrega essa culpa e ela não se perdoa, porque a psicologia ela fala assim, você tem que compreender a culpa, aceitar que a culpa é sua, compreender o que gerou aquela culpa e você tem que se perdoar. E o Evangelho não tem essa expressão, se perdoar, tá? Isso é psicologia. O Evangelho tem perdoar e ser perdoado. Sempre eu perdoo a outra pessoa me perdoa, Deus nos perdoa. Nunca eu me perdoo a mim mesmo. Eu não tenho esse poder de perdoar a mim mesmo. Nenhum de nós tem poder de perdoar a si mesmo. Não existe. Tá? Então, quando se trata de culpa, como você é o culpado, o que você tem que fazer? Não é perdoar a si mesmo, é aceitar o perdão de Deus. Eis aí o segredo, por lugar. Você não é para você, eu vou me perdoar, eu sou duro comigo mesmo. Já viu essa expressão? Eu sou duro comigo mesmo, eu não me perdoo, eu sou perfeccionista. Não. Esquece. Você tem que aceitar o perdão que já te foi oferecido na cruz do Calvário por Cristo. Ele é que vai tirar do teu coração essa culpa. Quando a pessoa não vive com culpa, tem pessoas, mesmo na igreja, muitas, carregam culpa de casamento, de abandono de filho, de aborto, de não sei o quê. Aí, eu não me livrei ainda porque a culpa é muito grande. Isso é de um orgulho tremendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica
de alguns pecados? Não. Ele diz todos os pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é capaz de nos purificar de todos os pecados, qualquer um que a gente cometer. Quando eu digo que o sangue de Jesus não tem poder para me curar da minha culpa, eu estou sendo uma pessoa tão terrivelmente orgulhosa, uma pessoa que não entendeu nada do Evangelho, porque eu estou dizendo que Jesus não pode me ajudar. Que ele salva a humanidade inteira, ele pode curar, ressuscitar morto, mas ele não pode, por mim ele não pode. Eu sou a única pessoa que Deus não tem o poder para fazer. É uma pretensão muito grande, não é? É ser uma pessoa muito pretensiosa. Então ela acrescenta a culpa a um outro pecado gigante de orgulho. Né? A gente sabe quem foi o primeiro pessoa que pecou pelo orgulho. Né? Então, ela deixa de ser filho de Deus para ser filho de uma outra pessoa, desagradável. Né? Então, porque é uma pretensão gigante. Aí a gente fala para ele, vem cá, irmã. Vamos ler a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Você foi perdoado de todo pecado. Não tem pecado que Deus não possa perdoar. Você fez 6 abortos, sei lá quanto. Eu tinha uma amiga minha que tinha feito 9 abortos. Eu falei, querida, já foi. Deus já te perdoou, te curou no teu passado. Ok. Você vai sentir sim que você tem uma compreensão do Evangelho agora. A compreensão que você tem do Evangelho agora não é a compreensão que você tinha no mundo. No mundo você achava isso natural. Eu faço mesmo, só que agora quando você se converte, você fala, pô, já é o mal que eu fiz. Né? E aí aquilo pesa realmente. Ok, mas a ponto de estragar a tua vida, a tua comunhão com Deus, a tua vida com Deus, não pode. Não pode. Essa não é a função do Evangelho. Qual é a função do Evangelho? Diz lá em Coríntios, né? Que Deus fez o quê? Novas criaturas. As coisas novas, as coisas antigas já passaram, as velhas passaram. Aliás, que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, acabou. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para você. Então você está carregando essa culpa, arrastando, né, esses esqueletos, para quê? Qual é a função disso? Por que a gente vai carregar essas culpas se eu posso colocar os pés de Cristo e Ele me tirar isso? Eu acho assim, na minha concepção, na minha pobre concepção, a Bíblia fala que quando você se converte, automaticamente esse fardo é tirado, né? O fardo do pecado, seja ele qualquer pecado, é tirado da gente. Ele é tirado. Agora, eu fico surpreso quando a gente, as conversões de hoje, em que você se converte e ainda carrega fardo. Né? Às vezes a nossa vivência cristã contradiz as Escrituras. Porque se ele diz que ele tirou o fardo pesado e colocou um leve, né? Agora a cruz que você tem que carregar é mais leve do que o fardo que você carregava. Então, é estranho para a gente. Mas eu sei que também tem um tratamento de Deus gradual. Tem pessoas que vão sendo instruídas gradualmente, vai entendendo o Evangelho gradualmente. Eu sei também disso, que não cai tudo de uma vez, né? É um processo. Então, ok. Mas eu fico assim meio surpreso quando eu não consigo. Porque a Bíblia fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, tem que estar em mim. Então, se eu ainda carrego uma culpa, eu não estou em paz. Eu não estou em paz, eu não durmo bem. A minha vida não desenrola bem. Porque eu ainda estou carregando uma culpa da minha vida. Se eu já não deixei nas mãos de Cristo, a paz que excede todo entendimento eu não tenho. Não posso ter. Como é que você diz que você, na tua casa, reina a paz, se você ainda está cheio de culpa, cheio de carregando coisas na sua vida, ainda cheio de questionamento, cheio de decisão, cheio de dúvidas? A gente tem falado nas aulas anteriores sobre a fé, sobre a dúvida, né? Que são coisas que destroem, a dúvida destrói. Esse dia eu estava vendo conclave, aí o padre lá fala, o Papa, né? Está conversando,
E ele fala assim, eu quero que o próximo Papa que ganhe não seja um Papa que tenha certezas, mas eu quero que seja um Papa que tenha mais dúvidas do que certezas. A frase é linda, mas biblicamente não pode. Porque a dúvida destrói a fé. Então, se eu tenho mais dúvida do que certeza, eu estou perdido. Porque a Bíblia diz que o fundamento da fé ele é firme, a fé é o firme fundamento. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, certo estou, que nem a profundidade nem a altura nenhuma criatura me afastará do amor de Cristo, nem o porvir. Certo estou, eu estou certo, convicto. Você tem que estar certo, convicto, seguro da sua fé. Nada pode abalar a sua fé. Nada pode demolir você está na rocha que é Cristo. Então nada pode te levar. E se você ainda carrega essas culpas, a tendência é você ser arrastado. Não adianta. Quem carrega culpa ainda da vida antes de Cristo, a tendência é a casa cair na areia. Não adianta. Então a gente tem que pegar as mãos de Deus, aceitar a culpa, falar, não, eu realmente fiz, assumo, lanço na mão de Cristo e Ele me perdoou, já era. O Velho Testamento dizia que os pecados eram cobertos. Ele nunca disse que os pecados eram apagados. Só no Novo Testamento isso vai dizer que Ele apaga os pecados. Era sempre escondido debaixo do sangue, jogado no fundo do mar, mas nada de apagar. O sangue de Cristo apaga, acabou. Esse dia eu estava conversando com minha colega e ela falou assim, eu tenho medo, quando chegar na presença de Deus, ele vai ver o tribunal e ele vai abrir uma tela lá na frente, meus pecados vão ficar expostos para todo aquele julgamento gigante. Eu falei, minha filha, presta atenção. Ela é crente. Presta atenção. O pecado que é perdoado, deles não me lembrarei mais. Então ele não vai passar na tua cara lá no telão, porque Deus já perdoou, apagou e esqueceu. Então, no telão, para gente que é cristão de verdade, vai estar do lado dos benditos do meu pai, com a benditos do meu pai, no telão só vai aparecer nossas boas obras. Tudo que a gente fez com Cristo. É isso que vai aparecer lá. Agora, aqueles que foram jogados lá para a esquerda, né, que são os bodes, aí aliviou, né? Aí, aqueles que são os bodes, que vão estar na esquerda, esses sim a gente vai ver todos, vai ser difícil. A gente vai ver todas as tramões, todos os pecados cometidos, tudo o mal que eles fizerem, a gente vai ficar lá só de camarada assistindo, mas o cristão, ele está livre de condenação, porque não há condenação para quem segue de Jesus. Aí você, graças a Deus, está na Bíblia, meu amigo, está na Bíblia. Você tem que ter mais a Bíblia, porque você é cristã, é cristã velha, não é nova convertida. Aí eu tive que explicar para ela como é que funciona, porque ela acha que vai chegar lá e Deus vai ser um Deus acusador, que vai passar na cara os pecados, não entende o que é perdoar pecado. Por quê? Porque a gente perdoa, mas o que a gente faz? Eu perdoo e não esqueço. Mas Deus perdoa e esquece. Ele esquecer eu não vou levar mais em conta esse pecado. Eu já te perdoei. Agora a gente perdoa, mas a gente desvia o caminho com outra pessoa, vai para o outro lado da rua, a gente não quer viver no mesmo ambiente, muda de igreja, porque aí não fez isso, aí vamos mudar de igreja. Só que no céu não vai dar para fazer isso, né? Porque você tem que mudar do céu para outro lugar e outro lugar não é muito agradável. Então tem que ser por lá mesmo, tem que se entender, né? E cada um não tem puxadinho, né? Cada um vai ter sua mansão celestial, então não dá para você ficar brincando, né? Eu vou lá para meu cantinho lá na favela, não dá, né? Tem que ser todo mundo junto ali. Aí, para terminar, Tiago 5,16, ele fala também uma coisa que ajuda muito a gente se curando, né? Curando dos problemas que a gente passa. A gente passa toda a nossa vida, vai ter desafio, e a gente vai ter problema de novo, vai ter culpa. A mãe que trabalha, deixa o filho na creche, que vai trabalhar, que culpa mortal. Eu tinha que estar cuidando da minha filha, tanta essa criança para Deus, e agora joga numa creche, porque tem que trabalhar para sustentar a culpa mortal das mães e dos pais, né?
Então, sempre, a gente sempre vai ter, não adianta. Sempre vai ter essa, a cabeça da gente vai estar sempre assim, né? Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração do justo faz muito em seus efeitos. Quando ele fala confesse os seus pecados uns para os outros, não é contando para qualquer um. Tá? Não é esse tipo de confissão, né? Porque a gente sabe que tem que procurar pessoas confiáveis, porque senão, tá vendo, né? Antigamente tinha uma brincadeira, que às vezes a pessoa ia pedir oração, estava com um problema e a pessoa queria saber qual era o problema para o motivo de fofoca, não era por motivo espiritual. Ela fala assim, por aquele irmão, qual é o problema que o irmão está passando, para saber o problema, para poder... Eu tinha uma brincadeira antigamente assim. Então você tem que saber a quem você conta as suas coisas, a quem você pede oração. Você tem que ter mulheres e homens de Deus confiáveis para que você possa chegar até ele. Porque o ato de você contar, desabafar para alguém, aquilo já te tira um peso muito grande do seu coração. E aí, acrescida uma oração, a pessoa faz uma oração para você, meu Deus do céu, tem uma atuação de Deus maravilhosa. Então você não fica aguardando para você os seus problemas, você tem que si procurar alguém, pedir conselho, pedir aconselhamento pastoral, para que aquilo se resolva. Se você não consegue resolver só você e Deus, é bom que aconteça isso. Eu me lembro quando as pessoas de oração, eu não oro por pedido genérico. Né? Você tem que saber para o que você está orando. Se a pessoa confiou em você para pedir oração, ela tem que falar porque ela está pedindo oração, né? Não é ora aí porque Deus sabe, não, eu sei, Deus sabe tudo, mas eu também quero saber, porque vai saber o que você está pedindo. Então é uma coisa que não é boa, eu estou orando junto com você para pedir uma coisa que não é boa. Então se você confia em mim, você tem que falar. Então não olhe por nada genérico, não se envolva no problema dos outros que não quer contar o que é que tem que orar. Ele tem que contar para você orar por ele. Então isso é um tratamento de Deus também muito bom, em que você confia tem um irmão de confiança, você fala com ele, ele vai orar para você, ele vai te aconselhar. Então, aquilo vai te fortalecer, né? E você vai poder ter alguém que te ajude nesse processo, até que você possa andar com suas próprias pernas, livre do problema, livre da culpa. Isso é muito bom e Deus usa a mim e usa você para abençoar outras pessoas dessa forma. Então, é uma maneira também. E é bom porque às vezes a pessoa está passando alguma coisa que você já passou. Aí você tem autoridade para falar. Você já passou por uma doença, uma enfermidade, já passou por um problema com o filho, você tem filhos, você já sabe como lidar, então você vai lá e aconselha o outro, e às vezes está sofrendo um problema gigantesco, e aí você numa conversa destrói todo aquele problema e fala, você é tão aliviado naquela conversa e achando que era um monstro, no final se resume a um detalhe pequeno. Então a gente tem que deixar Deus usar a nossa vida para ajudar os nossos irmãos. Então como é que eu venço essa culpa? Eu venço essa culpa aceitando que Cristo me perdoou, Ele já me perdoou, e eu vou depositar minha vida para que Ele possa me reconstruir de novo, para que eu possa a partir dali continuar caminhando na presença de Deus com a certeza que Ele está comigo. Ele me perdoou, Ele me ama e Ele está comigo. Amém?